Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lab Empresarial, nosso podcast sobre assuntos ligados à gestão de empresas, no qual em cada episódio eu trago um especialista de uma área diferente para a gente conversar, trazer alguns insights práticos. Meu nome é Lucas Borges, eu sou advogado empresarial e hoje nós estamos aqui com a Isabela Carvalho, que é especialista em gestão estratégica de empresas. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de vendas, comercial, uma área que representa uma das maiores dores dos empresários no geral, porque sem uma estruturação de caixa, um retorno financeiro da atividade, nenhum negócio sobrevive. E tudo passa pelo comercial. O comercial é o coração da empresa, é o que faz a empresa ir para frente, impulsionar, escalonar. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua experiência na área. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Agradeço pelo convite. Me apresentando, meu nome é Isabela Carvalho, tenho 27 anos, apesar da idade, já tenho uma bagagem aí comercial, que iniciou por volta de 14 a 15 anos. Minha primeira experiência com vendas foi vendendo capinha de celular, na feirinha. Na época foi mais divertido, vamos dizer assim, do que um compromisso mesmo de trabalho, né? Um conhecido havia me chamado, enfim, eu comecei, foi dando certo. Me afastei porque entrei para a área de estágio da minha formação, que é recursos humanos. Trabalhei em algumas empresas, como a Prefeitura de Contagem, a Aimoré, Transcom, enfim, dentro dessa área. Depois tive algumas outras experiências com vendas, mas em loja de roupa e outros segmentos. E depois, efetivamente, na área comercial de grandes empresas, Tive vendas complexas, E vendas mais tranquilas. Hoje, trabalho mais com a parte de cliente final, No B2C, mas já tive bastante experiência no B2B, que é de empresa para empresa. Que mais? É isso, eu acho que para dar um panorama mesmo de uma bagagem que é diversificada, Você passou por vários setores diferentes, de empresas de diferentes portes. Diferentes segmentos, tamanhos. Muito bom. E para o pessoal começar a nivelar um pouquinho o conhecimento, Sei que alguns já devem ter contato, alguns devem ter setores comerciais mais desenvolvidos no âmbito das suas empresas, só que deve ter pessoas também nos ouvindo, nos assistindo, que querem desenvolver, estruturar de forma mais efetiva um processo de vendas. E para o pessoal que está ouvindo a gente, como que você define o processo de vendas? Quais são as etapas do processo de vendas? O que significa falar que nós fazemos uma gestão comercial na empresa? A gestão comercial, ela começa, a partir de todo o planejamento de vendas. Todo o acompanhamento, toda a previsibilidade que a gente faz. Então, não basta ter só a equipe, só os vendedores e você cobrar ali o resultado, você cobrar a meta. Não é simplesmente isso, Uhum. Não se resume a isso, a gestão comercial. Então, a partir do momento que você senta ali com cada um, entende o que cada pessoa está passando, às vezes um vendedor não está trazendo o resultado esperado, algum problema pessoal que ele esteja passando. Enfim, às vezes algum vendedor que realmente esteja morcegando, E fazer todo esse acompanhamento mesmo, planejamento, orientação. Às vezes falta também um pouco de treinamento, capacitação dessas pessoas para conseguirem alcançar o objetivo final da empresa, De fazer toda essa gestão. Também está inclusa a parte de análise dos resultados anteriores. Perfeito. E da projeção do resultado futuro. Planejamento mais estratégico. Planejamento estratégico. E no processo de vendas, quais são as etapas de um processo de vendas? Qual que é o caminho natural que o cliente percorre desde o primeiro contato até o fechamento do negócio? Alguns produtos ou serviços podem ser que não tenha todos esses processos, okay. Mas vou citar alguns que vamos dizer assim, os mais básicos, Inicia na prospecção, que é a parte onde nós, que eu falo vendedores, nós iremos
encontrar ali o futuro cliente, nosso prospect. Então, a gente vai fazer uma ligação para ele, ou mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, fazer algum tipo de abordagem, né? Eu estou prospectando aquela empresa ou aquela pessoa ou aquele cliente final. Prospecção, depois da prospecção, você vai apresentar o seu produto, né? Então, uma vez que a pessoa deu a abertura, né, e querer te ouvir, você vai apresentar o seu produto, fazer a apresentação. Logo após, vem o levantamento. Porque antes de apresentar a proposta, você tem que entender quais que são as necessidades do seu cliente. Não adianta você só enviar a proposta e não entender o que ele precisa. Às vezes, a solução que ele precisa é mais complexa do que você pode oferecer. E aí, você faz uma proposta diferenciada para ele, uma estratégia diferente para ele. Personalizado, né? Personalizado para ele. Ou então, ele pode ser que precise de uma coisa mais básica, que não é o que você vai enviar, mas você também pode adequar de uma outra forma para ele. Simplificar, né? Simplificar. Então, nós temos a prospecção, a apresentação, o levantamento, né? Que é identificar quais são as necessidades, a apresentação da proposta em si, efetivamente, a parte de negociação, né? Que é muito importante. Então, ali a gente vai entender, não só, nem sempre, né? É o valor financeiro que atrapalha ali o fechamento, né? Que muita gente, porque o cliente fala que tá caro. Mas caro comparado ao quê? Em relação ao quê? Às vezes não é só o preço. Às vezes você não conseguiu mostrar para o cliente o valor que o seu produto tem. E aí muitas pessoas confundem, né? Preço com valor. Então você precisa agregar valor na sua apresentação, no seu levantamento de necessidades, na sua proposta, para ele entender que você vai conseguir solucionar o problema dele. E melhorar essa negociação. Exatamente. Se o cliente entender que você vai resolver o problema dele, se for preço, teoricamente, tá fácil de resolver. Você não precisa necessariamente perder de um lado para ganhar do outro, né? Porque uma negociação são dois lados de ganha-ganha. Então, tem a parte de negociação e o fechamento, né? Que é a assinatura da proposta. E um ponto importante também, no fechamento, alguns vendedores, vamos dizer assim, rasos, né? Alguns vendedores iniciantes no mercado, ou dependendo do produto ou serviços que eles vendem, eles acham que ali no fechamento concluiu a venda, finalizou. E não. O momento do fechamento é apenas o início. Você ganhou o cliente, beleza. Mas o relacionamento ali com o seu cliente, ele começa após o fechamento, após a assinatura do contrato. Perfeito. Então, ali que ele vai se tornar o seu cliente, ali que você vai fazer o pós-venda com ele. É nesse momento que você vai fidelizá-lo. Após isso, você pode vender um outro produto para ele, um outro serviço que você oferece. Assim, ele vai ter, né, a satisfação ao longo, né, de um tempo que ele tiver com você. Futuramente indicar para outras pessoas. Aí sim você conta que a venda foi feita, a venda foi concluída, porque você teve um retorno positivo desse cliente. Perfeito. Nós sabemos que no cenário, né, como um todo de gestão de empresas, há muitos problemas na gestão em si. Falta de treinamento adequado para a equipe, a falta de uma qualificação adequada, de um recrutamento efetivo, enfim. Uma coisa que eu observo muito nos clientes que chegam ao escritório, né, nos clientes que eu atendo geralmente, é uma falta de comunicação entre o setor comercial e os outros setores das empresas no geral. Porque as pessoas têm muita dificuldade de ver a empresa como um ecossistema que se integra, né, e se retroalimenta, e que os atos de cada setor reverberam nos processos futuros, nos setores futuros. Então, uma proposta mal preenchida pelo setor comercial vai fazer diferença daqui a 3, 4 anos se aquele caso virar uma disputa judicial, por exemplo, porque toda discussão judicial vai ser em torno daquela proposta mal redigida, mal preenchida.
E é muito difícil fazer essa sincronia entre os setores, fazer o comercial conversar com outros setores, como o jurídico, o marketing, por exemplo. Nesse contexto, nesse cenário, quais são os outros erros, quais são as situações que você vê como críticas, no geral, no mercado? O que é que você observa que os empresários falham na hora de estruturar um processo de vendas e fazer uma gestão comercial? O que eu tenho observado, né, ao longo dos anos, falta realmente, né, comunicação entre os setores das empresas. Por mais que nós sabemos e entendemos, não só defendendo o meu lado, né, como comercial, mas vendas é a parte mais importante da empresa. Se a empresa não vender, como que o financeiro vai funcionar, o administrativo vai funcionar, a produção vai funcionar, o estoque, assim sucessivamente. Sim. Porém, vendas não funcionam sozinho também. Você não vende e pronto. Quem que vai entregar o produto? Quem que vai fazer a implantação? Quem que vai gerir, né? Gerir aquilo que você vendeu. Como que o seu cliente vai receber o que você vendeu? Então, atenção que os vendedores precisam ter nessa questão de proposta, porque às vezes a gente quer, eu vou reduzir o preço para o cliente poder fechar. Mas não é só reduzir o preço. Se eu reduzir ali algo que vai impactar futuramente, na parte administrativa, na entrega, seja no que for, vai atrapalhar a empresa de alguma forma. Sim. Então... Vai ter uma consequência, né? Vai ter consequência. Então, assim, não só a venda errada, né, do vendedor. E essa comunicação sendo mais assertiva, por exemplo, o financeiro pode pegar e virar para o comercial assim, olha, nós estamos com planejamento e aumentar as vendas no dia X do mês, dia 20. Okay. Nós precisamos que entre mais vendas nesse dia. O que a gente pode fazer? Vou soltar uma promoção comercial para poder entrar mais vendas nesse dia. Então, tudo que é comunicado, tudo que é planejado anteriormente, colhe o resultado positivo. Marketing, vamos falar. Campanhas de publicidade, todo o planejamento que é feito. Se o setor comercial não conseguir entregar o que o marketing planejou, jogou o serviço do pessoal todo fora. Sim. Então, assim, tem que ter uma comunicação, porque não adianta o marketing planejar uma coisa extraordinária que não tem como o outro cumprir. Então, assim... É raro, mas acontece com frequência, né? Acontece. Infelizmente. Então, a comunicação é a chave aí principal da empresa, do comercial com todos os setores. Perfeito. E para o empresário que está assistindo a gente, que busca implementar de forma efetiva um planejamento. Nós sabemos que há etapas a serem seguidas, né? Há procedimentos a serem observados, não é simplesmente por intuição. O procedimento comercial como um todo, ele tem um fluxo que deve ser observado para que seja efetivo. Quais são as etapas que os empresários têm que seguir? Quais são os fluxos que eles precisam estabelecer para conseguir implementar hoje um processo comercial mais efetivo nas empresas, né? Se o cara está ouvindo a gente, se uma CEO está ouvindo a gente e quer implementar um processo comercial mais efetivo, quais são as estratégias que você deixa como dicas para essas pessoas? Primeiro de tudo é a capacitação, é o treinamento. Por mais que você... Aliás, primeiro de tudo não. É a contratação, né? Começa bem lá atrás, né? Começa na contratação. Eu falo por experiência própria, pela minha formação em recursos humanos, então ali a parte da entrevista, ela é primordial. Ok. Só que lá atrás, quando a pessoa faz a entrevista, a gente aprova, mesmo que o gestor passe, né, as características ali, no primeiro momento, primeiro, segundo ou terceiro, enfim, depende de quantas etapas de recrutamento ali cada empresa tem. Ok. Nós não conseguimos conhecer uma pessoa em 1, 2, 3 encontros. Então, ela vai demonstrar isso ao longo da sua jornada dentro da empresa. Na hora que ela entra, todo mundo fala que é bom de serviço, todo mundo fala que dá conta do recado, todo mundo é o expert, mas a gente vai ver mesmo na prática. São nos dias trabalhados.
Primeira coisa é o recrutamento. Segundo, a capacitação, né? Que é o treinamento. Por mais que você contratou um bom vendedor, contratou um vendedor com experiência, né? Naquilo que você busca. Eu acho que cada empresa precisa estruturar ali um treinamento ideal, um treinamento bacana, para a pessoa se sentir parte, né? Entender o processo ali. Por mais que ela já tenha uma experiência do mercado, mas entender um pouco da empresa, né? E aprender mais sobre o produto que ela vai vender. Porque é primordial o vendedor acreditar naquilo que ele vende. Acreditar no produto que ele vende e na empresa que ele vende. Ele é o porta-voz, né? Ele é o contato com o cliente. Se não tiver essas duas coisas, ele não conclui a venda. Então, ele tem que entender do produto que ele está vendendo. Do serviço, né? Enfim. Treinamento, capacitação, recrutamento, né? Perdão. Recrutamento, capacitação e treinamento. Perfeito. E acompanhamento, né? O planejamento e o que envolve essa gestão comercial que nós mencionamos. Então, ali é uma orientação, chegar e apresentar o resultado para ele. Olha, nós pretendemos chegar nesse lugar, conto com a sua ajuda, vai ser dessa forma, mostrar mesmo o processo para ele. Nós vamos percorrer esse caminho aqui, para que na mente dele fique claro, para que ele consiga ter uma visão do processo. Do caminho que ele vai percorrer. Porque talvez, né, isso possa atrapalhar, ficar um pouco escuro. E ele não ter essa previsibilidade, clareza, né? Essa clareza. Perfeito. Isabela, eu queria te agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo colheram bastante insights. Eu acho que a ideia do podcast é trazer esses questionamentos para eles olharem para dentro das próprias empresas, das próprias gestões e pensar, olha, eu estou fazendo da forma efetiva ou há formas de melhorar, de aprimorar? E geralmente há, né? Nós sabemos. Mas eu queria te agradecer, eu acho que você contribuiu demais com o tema e deixar as portas abertas para quando você quiser voltar. Obrigada. E é isso, até a próxima, pessoal.